Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre cada um tem a sua função. Antes de começar, gostaria de pedir que pause esse vídeo agora e curta meu vídeo, tá bom? E quem não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve agora, já. 1, 2, 3, já, pause. Curtindo? Muito obrigado. Queridos irmãos, nós estamos passando por um momento em que o ser humano está cada vez menos pensando no outro, pensando no próprio umbigo, está cada vez mais egoísta, né? Então, queridos irmãos, nós temos que parar para pensar, será que nós também não estamos agindo como egoístas em algum momento? Você para pensar no outro ou só em si mesmo? Que nem, por exemplo, as pessoas têm cada um seus afazeres, cada um a sua função, cada um o seu trabalho, cada um as coisas que tem que ser feitas, né, de acordo com a sua carreira. Tem certas carreiras que é necessário um estudo maior, uma preparação, cursos de aperfeiçoamento, de atualização, né? Por exemplo, o médico, ele tem que estar sempre se aperfeiçoando. É uma atualização contínua. Assim como um professor como eu, também tem que estar se atualizando. Você não pode parar no tempo. Você vê, eu fiquei anos sem trabalhar, quando eu voltei estava totalmente perdido, eu não sabia mais nada, porque tudo mudou. A matéria mas é a mesma, mas até a mesma matéria acaba mudando um tanto, porque a maneira como ela está sendo aplicada hoje em dia é totalmente diferente da época que eu estudei na escola, da época que eu fiz faculdade, né? Não é a mesma coisa, mudou. E depois da pandemia houve muita mudança, né? Então, há necessidade de atualizações, de cursos. Então, há necessidade de se dedicar um tempo para isso, né? Só que muitas pessoas, muitas vezes, acham que a vida é só para pensar em si mesmo, né? Não tenta entender que o outro também tem coisa para fazer, que o outro não pode, né? Muitas vezes a pessoa tem problemas de saúde, né? Que nem eu, por exemplo, eu tenho uma arritmia. Então, eu canso muito fácil, eu não posso fazer um esforço muito excessivo, né? Não é aquele jogador de futebol que caiu morto no campo, tá contra o São Paulo agora, e teve já outros que aconteceu a mesma coisa, eles tinham arritmia. Você vê aquele jogador argentino que é cunhado do Maradona, o Agüero, ele se aposentou antes da hora porque ele deu arritmia nele, né? Deu esse problema e ele parou, porque senão ele poderia morrer em campo. Então, a pessoa que tem esse problema não pode se esforçar. Só que tem muitas pessoas que acham que é corpo mole, chama de vagabundo, chama de preguiçoso, mas não é isso. É um problema sério de saúde que a gente tem que evitar. Então, eu, por exemplo, além da arritmia, eu tenho problema nos braços. Eu tenho tendinite nos braços, no ombro, né, no ombro, nos dois ombros e no cotovelo esquerdo eu tenho tendinite. Sem contar bursite no pé esquerdo. Portanto, eu tenho problemas para ficar muito tempo em pé, para fazer certos esforços, entendeu? Então, é preciso respeitar a condição física, entendeu? Não é achar que a pessoa tem que fazer tudo, né? Um dia minha mãe estava falando que veio uma pessoa aqui e eu falei, mas você está fazendo só, então filho, ajudou? Ah, eu ajudei. Aí ele falou, não, eu tenho vergonha de falar que você não me ajuda. Não é vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não ajudo porque eu não posso. Porque eu tenho problema de saúde, porque eu tenho a minha vida, tenho a minha matéria para fazer as coisas. Entendeu? Eu tenho que ir lá e fazer. Estou baixando aulas lá no Trimídia, para poder preparar tudo para o ano que vem, quando eu voltar a trabalhar, eu poder estar preparado. Você entendeu? Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso ter a minha vida. Não adianta é, falar que não, porque eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu tenho que viver a minha vida. É a minha profissão, é a vida que eu escolhi. Então, a pessoa tem que aprender a respeitar e acabou. Eu vou trabalhar. Entendeu? Então, a vida é assim, queridos irmãos. Então, nós precisamos aprender a respeitar o outro, não agir com ignorância, com egoísmo. Pensar no outro. Ah, não pode? Então vamos pagar alguém que possa fazer um serviço, que não é o que a gente faz aqui. O que a gente não pode fazer, a gente paga alguém fazer e pronto. Ah, mas o dinheiro não dá.
paga de outra maneira. Que nem, por exemplo, aqui que tenho frutas, eu posso falar: "A pessoa faz o serviço lá embaixo e eu te dou alguns eu te dou uma coisa que é proibido, né, um palmito, por exemplo, corta eu te dou um palmito, te dou um cacho de banana, te dou 2 dúzias de banana, paga de uma outra maneira", entendeu? Você me ajuda aqui, eu te ajudo em outra coisa depois, entendeu? Então é assim. A a vida é assim, você sempre tá precisando um do outro. Então é uma questão de conversa, é uma questão de fazer as coisas, de conversar, né, queridos irmãos. Então, tem que ser feito. Se você não pode, não faça, né. Se você tem por exemplo, tem um sítio como esse, não tem condição de fazer e não pode pagar, faz o seguinte: vende, já que você não tem condições, pega esse dinheiro da venda, compra um apartamento na praia, ou ou se não, numa casa em São Paulo, ou alguma outra cidade que você queira, e vai morar lá na casa. Lá você não vai ter que cuidar de mina, não vai ter que cuidar de mato, não vai ter que cuidar de nada, vai cuidar da sua casa ali, dentro de casa, pronto. Só que você vai estar jogando no lixo uma vida saudável, num campo maravilhoso, num pedaço de paraíso, como é aqui onde eu moro, por exemplo, a troco de quê? A troco de viver numa cidade mal cheirosa, poluída, cheia de violência, com assalto toda hora, se você não pode sair do carro de jeito nenhum, é barulho o tempo inteiro. Pra que isso? Pra quê? O que que acha que vai ganhar com isso? Entendeu? Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, que não é uma questão de 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 querer ir não, temos que entender o que é melhor pra gente. Eu não troco isso aqui pra cidade, entendeu? Eu só não vendo a minha casa na cidade, porque eu tô tendo um lucro com ela, alugando lá as casinhas do aluguel, tudo, eu tenho que alugar no fundo. E às vezes eu posso precisar ir em São Paulo, que nem por exemplo, eu posso sair comprar alguma coisa na Santa Efigênia, na 25 de março, alguma coisa, ou ir num jogo de futebol lá em São Paulo, ou um show, alguma coisa do tipo, eu tenho lá como pousar lá pra ir. Às vezes eu preciso passar no médico lá, que aqui não tenha, fazer algum exame, pode ser que aconteça, né, eu tenho um convênio que tem bastante exame por aqui, mas vamos supor que não aconteça. E aí eu vou pra casa, fico lá, eu vou fazer aquilo, depois passa de novo o resto do dia lá e volto pra casa no dia seguinte, acabou, né. Então, eu tenho onde ficar pousar, então eu não tenho interesse, sem contar que eu tenho um monte de coisa naquela casa pessoais, que eu não tenho como trazer pra cá, porque aqui não cabe, né. Por exemplo, meu guarda-roupa tá cheio de roupa, eu vou trazer aquela roupa pôr onde aqui? Aqui não cabe no guarda-roupa no quarto, o quarto é pequeno, não dá. Eu tenho lá uma televisão na sala, eu vou pôr onde televisão aqui se já tem televisão em todos os cômodos? Não tem onde pôr. Eu tenho televisão no quarto, lá tem 3 televisão, pôr onde aqui? Não tem onde pôr. Eu tenho uma mesa na cozinha, aqui não cabe nem uma cadeira na cozinha pra tomar a mesa. Eu pôr aquela mesa lá, põe lá de fora. Se eu pôr na área, ninguém passa mais. Gente, não dá. Lá tem geladeira, lá tem tudo. Eu não posso simplesmente largar todas as minhas coisas lá, entendeu? Cômoda, minha cama, box, não tem como, não tem onde eu pôr aqui, então eu não tenho como pegar, né, as minhas coisas, eu tenho minha poltrona do papai, eu queria trazer ela pra cá, mas eu vou pôr aonde se não dá? Então, antes de pensar em trazer alguma coisa, tem que pensar se cabe aqui, né, entendeu? E outra coisa, eu preciso me adaptar com a realidade daqui, eu não posso querer viver o que eu vi em São Paulo aqui. Né, que nem por exemplo, veio gente aqui que dormiu e questionou, que o banheiro da casinha lá é pequeno, que tomava banho molhava tudo, né, que o banheiro daqui também era pequeno aqui na minha casa, né, é apertado. Eu já nem sinto mais esse apertado do box, né, porque eu me acostumei com aquilo ali. Quando eu vou lá em casa em São Paulo, o box é bem maior, eu fico me sentindo perdido, nossa que coisa grande, pra que isso esse tamanho? Porque eu tô acostumado com o pequeno. Eu me acostumei com ele desse tamanho, você entende, queridos irmãos? Então, é uma questão de costume, tem que aprender a se adaptar à realidade, eu não posso querer viver o que eu vivo em São Paulo aqui, então eu não posso falar: pôr 3, 4 armários aqui, para caber um monte de frasqueira, para caber não, gente, não é assim. Então, nós temos que entender que a a
Nós temos que se adequar à realidade que a gente vive. Não adianta uma pessoa que ganha 2 salários mínimos querer viver uma vida de luxo, comprando filé mignon, contra filé, comprando picanha, comendo 1 quilo de carne por dia. A pessoa não vai conseguir comer nada, vai passar a ter fome. Vai ficar devendo até as calças, como se fala. Entendeu? Por quê? Porque o padrão, o dinheiro que você ganha não é o padrão de vida, você tem que se adaptar. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um padrão de vida alto, vivia comendo picanha, um monte de coisa, e aí de repente faliu, caiu de coisa, ganha só 2 salários mínimos por mês. Ela vai poder ver que a vida vivia? Não, ela vai ter que se adaptar à nova realidade. Mesma coisa acontece quando você muda de uma casa para uma menor, você vai ter que se adaptar à realidade daquela casa menor. Você não pode querer que aquela casa seja igual a outra. Então tem que se acostumar. Não querer uma coisa que não se pode ter, né? Então tudo isso, queridos irmãos, é a gente aprender a pensar no outro também, né? Então, isso, a gente se adaptar a uma realidade é também pensar no outro, porque você se adaptando, automaticamente você, você fica satisfeito com o que você está vivendo e não incomoda o outro, porque não tem nada mais chata que uma pessoa reclamando o tempo inteiro de uma vida quando está vivendo bem, quando não está faltando nada. Você entende? Você tem comida? Tem. Tem roupa lavada? Tem. Tem para limpeza da casa? Tem. Falta alguma coisa? Não, básico não. Quando você precisa de alguma coisa, é negado alguma coisa? Você não pode comprar porque não tem como comprar? Não. Então você está reclamando do quê? Essa é a minha pergunta. Gente, pra gente ser feliz, a gente tem que aceitar a vida que a gente vive, primeira coisa. Viver reclamando, você não vai ser feliz nunca. Você não vai conseguir ficar tranquila nunca dessa maneira. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que nós possamos pensar no outro, que nós possamos entender que 1 mais 1 pode formar 2, mas que cada um tem a sua vida, cada um às vezes não pode, então tem que aprender a respeitar quando o outro não pode, não querer que a pessoa vá na marra. Isso não é certo. E você não pode obrigar ninguém a nada. Nem Deus obriga a gente a seguir a ele. Então, quem somos nós para obrigar alguém a alguma coisa? Tá certo? Então, siga a Deus numa boa, tá certo? E faça as coisas corretas e pense no outro e seja compreensivo com o outro que tem coisa para fazer, né? Uma coisa, você casou com uma mulher que é professora ou uma mulher casou com um homem que é professor. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que montar a aula, ele vai ter que dedicar esse tempo para fazer é o trabalho dele. Então, se você não tá afim de de, de deixar que ele faça isso, não quer mais tempo para você com ele, algo do tipo, arranje uma outra pessoa que não seja professor, né? Ou que não seja médico. Mesmo assim, dependendo da profissão, tem que fazer estudo diário. Que nem, por exemplo, o advogado tem que estar sempre estudando as leis, porque as leis mudam. O, o engenheiro tem que estar sempre atualizando, pesquisando novos aplicativos hoje em dia, já tem os aplicativos que ele pode usar, as coisas. Então, todo mundo tem que estar se adaptando. Mas tem profissões, como o professor, por exemplo, que tem que preparar a aula, que tem que postar coisa, então você tem que entender isso. Por isso que geralmente o professor casa com o professor, porque um entende o outro. Então, se você não entende a vida de uma pessoa, você não vai conseguir nunca viver com ela. Nunca. Você precisa aprender a compreender o outro, a entender que o outro precisa daquilo, que faz parte da vida. Entender que tem a vida do casal, mas tem a vida profissional, que geralmente cada um tem a sua. Dificilmente o casal trabalha no mesmo lugar, a mesma coisa, né? Tem casos, né, que o casal tem um comércio, ou são 2 professores que montaram uma escola, ou são 2 pessoas que trabalham na mesma empresa, na mesma função, mas geralmente cada um tem o seu trabalho, trabalha em empresas diferentes. Então, tem a vida pessoal, mas tem a vida também, a carreira de trabalho que tem que ser vista também. Tem a vida, tem a tem também um momento de para si, né. Então a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de um momento, vai assistir um filme ele sozinho, ou vai assistir um jogo de futebol, mas não gosta, então tem que ter um momento dele. Às vezes a pessoa precisa de um tempo, às vezes, só para si, um tempo exclusivo. Só que muita gente não entende, a pessoa quer o tempo inteiro. Então tem que ver que a pessoa que é muito pegajosa, que quer muita coisa, acaba muitas vezes cansando a outra. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo esteja com todos nós. Vamos pensar um pouco no outro, vamos tentar entrar em acordo
e compreender um ao outro, que é o mais importante, tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Até mais, queridos irmãos. Falou.